Bom, galera, nesta videoaula que está sendo exibida, eu, Alan Lúcio e Douglas Leite iremos dar uma noção sobre a máquina de Anticythera. Bom, galera, neste slide nós iremos apresentar qual será o plano desta videoaula, o que é que a gente irá seguir. Bom, a gente vai explicar o que é a máquina, a sua constituição, dar um breve histórico da máquina, como foi sua descoberta e quem foi o seu provável criador, como a máquina funciona, seus mecanismos e vamos também desvendar um pouco sobre suas engrenagens. E no final a gente vai citar o porquê que essa máquina reescreve a história da tecnologia. Bom, o que é a máquina de Anticythera? A máquina de Anticythera é considerada como o primeiro computador mecânico da história. Ela tinha um mecanismo tão avançado que mesmo há 2000 anos atrás o seu criador conseguiu fazer com que a máquina fizesse cálculos astronômicos. Ela conseguia recriar a órbita lunar dentro de uma pequena caixa, conseguia prever eclipses e até saber as fases da Lua. Essas eram suas principais funcionalidades. A constituição da máquina de Anticythera. O engenho era formado por pelo menos 30 engrenagens feitas de bronze e ela se encontrava em uma caixa, dentro de uma caixa coberta de inscrições. Devido à sua grande complexidade e o fato dela estar fragmentada, como vocês podem ver nessa foto aqui, o equipamento se tornou um verdadeiro quebra-cabeça para os pesquisadores e requeriu muito tempo de pesquisa. Os pesquisadores tiveram que pesquisar muito a linguagem dos gregos, aqueles símbolos. Tinham até acho que símbolos egípcios escritos nela. E foi um verdadeiro enigma conseguir descobrir a real funcionalidade dessa máquina. A descoberta da máquina de Anticythera ocorreu por volta de 1900. Após uma tempestade muito grande, mergulhadores encontraram uma embarcação naufragada próxima à ilha de Anticythera. Foi daí que veio o nome da máquina. Estipula-se que a data do naufrágio seja de 65 a.C. Vários objetos gregos foram encontrados, entre eles um objeto de bronze constituído de engrenagens chamou a atenção. Nesse naufrágio tinham muitos fragmentos e dentre esses fragmentos existiam estátuas similares às estátuas gregas, e isso foi um dos motivos que fez eles pensarem logo que vinha da região da Grécia. Bom, o criador, né? Quem foi o real criador da máquina de Anticythera? Ao certo não se sabe, só que devido a alguns dados que foram grafados no objeto, acredita-se que sua origem seja de Corinto, uma das colônias gregas, e sua autoria tenha partido de uma mente como a de Arquimedes, há mais de 2000 anos. Existe um fato também que de onde eles tiraram isso é que Cícero, em um dos seus escritos, ele disse que viu Arquimedes com uma máquina, com um projeto, né, de uma máquina que poderia prever o futuro, né, prever astronomicamente o futuro. Bom, aqui neste vídeo será exibido mais ou menos como é a recriação da máquina de Anticythera. Como vocês podem ver, ela é um mecanismo. O mecanismo é feito de bronze. Seu funcionamento se dá por meio de várias engrenagens que, próximas umas das outras, quase formam uma camada. Acredita-se que ela estava contida em uma caixa e seu tamanho seria equivalente ao de um notebook moderno. Aí é o processo final. Na medida que os pesquisadores estavam tentando entender o funcionamento de cada engrenagem desta delicada máquina, eles se depararam com os seguintes números primos, que foram as principais pistas
sobre o real funcionamento da máquina. Foram os números 19, 127, 223 e 53. Agora a gente vai saber o porquê das quatro engrenagens com números primos e qual o segredo que pode ser descoberto através delas, a descoberta do enigma. Uma engrenagem maior de 127 dentes, juntamente com outras engrenagens menores, que representavam 254 órbitas da Lua ao redor da Terra, é um ciclo de 19 anos solares, ou seja, 235 meses lunares. Naquela época, o calendário grego era baseado nas fases da Lua, no seu movimento. Isso era de fundamental importância para a vivência naquela época. Foi por isso que essa máquina foi necessária a criação dessa máquina. Bom, agora a gente vai entender um pouco o funcionamento da engrenagem que tinha 53 dentes. Ela tem um papel muito importante: girar a grande engrenagem de 223 dentes, cuja função era de mover os ponteiros no disco de Saros. O ciclo de Saros tratava-se de um período de 18 anos, ou seja, 223 meses, usados para prever eclipses. Os gregos, naquela época, herdaram uma tradição, uma cultura babilônia, que dizia que os eclipses solares e lunares eram um sinal de mau presságio. E por conta deste motivo, eles tiveram essa necessidade de construir essa máquina para prever tais fenômenos. Bom, aqui, como a gente pode ver nessa imagem, ficava localizada na máquina de Antsitra uma parte para o ciclo metônico e outra para o ciclo de Saros. Enquanto as engrenagens faziam o trabalho de programar essa máquina, os resultados eram exibidos aqui, na frente da máquina, nesse conjunto aqui de dois discos, um para cada ciclo. Bom, aqui dá pra gente ver melhor como é a parte frontal da máquina de Antsitra. Esta aqui é uma hipótese de como deveria ser, na verdade. Aqui a gente pode ver que é como se fosse uma representação do universo que era conhecido por eles na época. Os cinco planetas, o Sol e a Lua. E este computador, a máquina de Antsitra, era capaz até mesmo de calcular a posição dos planetas. E vale ressaltar que o universo para eles naquela época era geocêntrico. Então a visão deles era que a Terra era o centro de tudo. Aqui, ó. Bom, o homem, em sua história, sempre teve muita necessidade de realizar cálculos. Para isso, ele fez uso de sua criatividade, a fim de elaborar modelos, máquinas, ferramentas que o ajudassem para resolver este problema. Sabemos que a tendência da tecnologia é de progredir, embora muitos desses progressos acabem se perdendo na história. Isso não significa que tais máquinas tornaram-se obsoletas. Ao contrário, estão aguardando um dia em que civilizações ditas modernas poderão contemplar a sua complexidade. E esta é a história do computador, construído há mais de 2000 anos, capaz de prever o futuro, mostrar o passado e fazer cálculos astronômicos. Obrigado aí, galera, por assistir o vídeo.